Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, futebol tudo parado, né? Quer dizer, tudo parado não. Se eu não tiver enganado, eu já li em algum lugar que na Tailândia o campeonato eu acho que tá para voltar, se já não voltou na Tailândia. Mas no restante dos países aí tá tudo parado. Muitos falando que o futebol só volta em setembro. Se isso acontecer aqui no Brasil, setembro, amigo, se prepara. Se prepara, porque a metade dos times vão quebrar. Mesmo com a ajuda da CBF. Setembro é muito longe. E por que eu estou falando de setembro? Porque a Liga Holandesa de Futebol na Holanda encerrou. Não teve campeão, não teve rebaixado, não teve, mas encerrou. Não vai ter mais o campeonato da Holanda. Acabou. Só retorna em setembro. Já tá dando um tumulto generalizado na Holanda, os jogadores reclamando pra cacete, os dirigentes reclamando pra cacete, porque eles querem ter um campeão. Eles jogam pra ter campeão. Só que a federação acabou com o campeonato. Se aqui só começar em setembro, muitos dos que estavam rindo vão começar a reclamar. Principalmente porque teve muitos torcedores e muitos dirigentes rindo de atitudes de alguns times que estão se antecipando justamente por causa disso, de repente voltar em setembro. Não. Mas isso é na Holanda. Mas já é um alerta. E aqui no Brasil tá pipocando um monte de notícias. E uma notícia que foi publicada aí, e eu fui informado através do nosso WhatsApp, o 022 9922 54512, o nosso WhatsApp, que está na descrição, mas vai estar em algum lugar por aqui. Lá no grupo do Nordeste, o pessoal estava conversando sobre uma notícia. E a notícia é o seguinte: a Federação de Futebol do México decidiu que durante 6 anos não terá rebaixamento e não terá acesso. Fui dar uma lida, porque a Federação Mexicana vê que estão fazendo isso para não acabar com a segunda divisão. Porque pelos cálculos, pelas análises que eles fizeram, se não tomassem essa atitude, a segunda divisão mexicana provavelmente ia ser extinta. Como já teve alguns clubes lá no México, ano passado, no retrasado, se não estiver enganado, que já começaram a dar adeus ao futebol. Se eu não estiver enganado, se eu não ler errado, parece que o Veracruz, o clube lá do México, parece que foi um clube que parece que acabou no México. Eu estava lendo em algum lugar, quando eu estava estudando esse assunto, mas não tô encontrando aqui onde está. Deixa eu só dar uma olhada para ver se tem aqui alguma informação. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui não tem a informação que eu queria, mas parece que já aconteceu isso. Aí, federação, durante 6 anos, não terá rebaixamento e não terá acesso. Aí a minha pergunta é: se encaixaria
no Brasil, seria uma boa aqui no Brasil não ter rebaixamento e não ter acesso, fazer de uma forma durante um período, 6 anos. Mas fazendo uma comparação com o México, 6 anos aqui no Brasil, sem rebaixamento, sem acesso, para equilibrar a economia dos times. Será que aqui no Brasil funcionaria? Essa é a minha análise. Esse é o vídeo. Então, eu peço a vocês, meus amigos, que curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E junto com isso, nunca esquecendo, você, meu amigo que tem seu carro, a sua moto, tá a fim de fazer um seguro, entra em contato com a Segura Alta do meu amigo Adriano de Salvador, Segura Alta. Tá na descrição aqui do vídeo, tá aqui em cima o número, tem o site, é só clicar, tu vai entrar no site, vai colocar seu e-mail, pede uma cotação, faz a cotação lá com Adriano da Segura Alta. Além disso, o Adriano também mexe com consórcio, financiamento, trabalha com mais de 30 bancos. Então, meu amigo, faça sua cotação, proteja o seu patrimônio. Prevenção é a melhor coisa, melhor prevenir do que remediar. Também agradecer aqui, meus amigos, Ronex e Wendel, do canal 2 a 1. Amigos, estou me recuperando de uma enxaqueca, já vou estar legal. Estou tentando fazer com pouca iluminação aqui, que a iluminação está me arrebentando as vistas. Mas um abração aí pro canal 2 a 1. Um abração pro meu amigo Celestial Miranda, do canal Celestial Miranda. Celestial, tamo junto. E pro meu amigo Austin, lá do canal Bahia na Europa. Ele tá lá na Suíça. O Austin, tamo junto. Então vamos lá, vai. Bom, em primeiro lugar, são coisas diferentes, né, parceiro? São coisas diferentes. Você analisar, fazer uma comparação do futebol mexicano com o futebol brasileiro, não estou falando em qualidade não, tá? Se você pegar o campeonato mexicano, tem 2 campeonatos, tá? O México, tá? Eles têm lá os campeonatos externos, mas eles têm basicamente 2 campeonatos, que tem 2 nomes lá, os campeonatos do México, que lá Liga MX. Estão tentando também se unir com a Liga Americana de Futebol. Já tem lá uma disputa entre o campeão da Liga Americana com o campeão mexicano. Mas basicamente eles têm 2 campeonatos. Para comparar aqui com o Brasil é complicado. Aqui no Brasil, a nível nacional, a gente tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, 2, mais ou menos igual a eles. Só que tem Copa do Nordeste, além dos campeonatos regionais, que grande parte dos outros países não tem esses campeonatos regionais. Um exemplo, técnicos europeus não têm a menor ideia do que seja o campeonato regional. Não sabe nem para que serve. Mas aqui tem. Fora a quantidade de times que tem no Brasil. Que eu, sinceramente, eu não sei se tem algum país que tem mais time que o Brasil. Na boa. Não fiz pesquisa, tô dando um chute aqui, mas eu acho que não existe nenhum país que tenha mais time que o Brasil. Sinceramente, estou pensando aqui nas maiores potências.
Acho que não tem. A quantidade de time que tem aqui no Brasil é uma imensidão. Então, já por isso, você já tem que olhar diferente. Não é receita de bolo, mas vamos analisando. Então tem esse primeiro ponto. E tem alguns outros detalhes, amigo, de diferença do campeonato mexicano pro campeonato brasileiro. Vamos lá. Primeiro lugar, o México, a nível de estrutura, pelo que eu dei uma lida, está na frente do Brasil. É só você dar uma olhada na quantidade de jogadores estrangeiros, europeus, que jogam no México. Quantos estrangeiros de renome jogam aqui no Brasil? Uma vez ou outra vem coisa e tal. Vê igual já teve Sidorf. Mas o México acaba atraindo jogadores de vários países. Aqui no Brasil, a grande maioria dos jogadores que vêm é aqui da América do Sul mesmo. Tem um outro detalhe. O mercado lá, financeiro, é muito mais forte que o nosso. Por quê? Os clubes lá são franquias, não são associações esportivas igual aqui. São franquias que os proprietários investem como se fosse uma empresa. O que acontece? Isso gera mais dinheiro, porque são franquias, então ele investe. Então tem nego multimilionário que investe nos times do México. Vou dar uma olhada aqui, ó. Só para tu ter uma ideia. Nos últimos 5 anos, os times mexicanos investiram 1,5 bilhões em contratações. Quase 30% a mais do que aqui no Brasil. E olha que a quantidade de times no México é bem menor do que aqui. Então, ó, no México, nos últimos 5 anos, 1,5 bilhões de reais. Tu já começa a ver um pouco de diferença. O porquê que eu estou falando, e aí vocês vão chegar e eu vou dar a minha conclusão. Outro detalhe. O futebol mexicano tem umas diferenças básicas e gritantes aqui. Lá no futebol mexicano é obrigatório que jogadores abaixo de 21 anos tenham espaço para jogar no time principal. O clube tem que ter jogadores abaixo de 21 anos jogando e tem tempo determinado. Os clubes têm que conceder pelo menos 765 minutos para que esses jogadores abaixo de 21 anos joguem durante a temporada. Eles querem aumentar isso para 1000 minutos. Então, os clubes mexicanos têm que ter jogadores abaixo de 21 anos e eles têm que jogar. Tem que jogar. Aqui não acontece. Aqui teria clube que iam se ferrar. Palmeiras, Flamengo, teria um monte de clube que ia se ferrar com isso. Porque teriam que colocar o jovem durante um bom período do jogo. Então, só que aí acaba aparecendo Charito Hernandes, Moreno, Quadrado, Andrés Guardado, quer dizer melhor, Guardado é outro. Fora outros jogadores que o México já despontou aí para o mundo. O campeonato deles é diferente do nosso. O campeonato deles é mata-mata, era como era o campeonato brasileiro. Eles têm lá chaves, todo mundo se enfrenta, depois tem um playoff e eles fazem aquele mata-mata e definem. Já vi aqui. Eles têm 2 campeonatos.
o Apertura e o Clausura. Então, já pelo estilo de campeonato, a fórmula já tem mais diferença e é mais fácil para o México fazer. Bom, lá no México, essa ordem de não ter rebaixamento não é de agora. Essa ordem de não ter rebaixamento acho que veio de 2018. 2018 ou 2016. Porque eles não iam fazer rebaixamento porque o campeonato deles tem 18 times. Eles vão colocar 20 times. Então, eles já não tinham rebaixamento. Só que os clubes aceitaram. E por que os clubes aceitaram? Aí eu vou te colocar aqui. Não vou falar sobre Copa do Mundo. Por que os clubes aceitaram isso? Primeiro, a média de público do México é sempre de 50% no mínimo dos estádios cheios em todos os jogos. Todos os jogos lá da Liga Mexicana tem no mínimo 50% do estádio cheio. Isso aqui não acontece no Brasil. Tem uma média. A média do México, estou vendo aqui, é a 6ª maior do mundo. Ela só está atrás da Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e China. Está muito à frente do brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Aí aqui diz, outro detalhe. Os jogos da Liga Mexicana são transmitidos diretamente pelo Facebook. Aqui no Brasil já começou, acho que pela Libertadores parece, mas lá é liberado pelo Facebook, porque tem lá uma parceria do Facebook com o canal. Então tem durante um bom período, são todos os jogos não, mas acho que mais da metade dos jogos é visto pelo Facebook também. Dinheiro. Por quê? Porque os clubes são empresas. E não é de hoje, não é igual o clube empresa que querem fazer aqui no Brasil. Outro detalhe, meu amigo. Lá no México, o jogador não fica sem receber. Nenhum jogador no México fica sem receber. Por quê? Porque a Federação Mexicana, antes de começar os campeonatos, ela faz um fundo para os jogadores. Ela pega 18 milhões de reais de cada time e guarda. Para caso aconteça um atraso de salário de algum time, a federação banca. Lógico que depois vai cobrar, mas a federação banca. Ou seja, os jogadores sabem que vão receber. Mas aí dá para fazer porque a quantidade de times é muito menor. Aqui a gente tem série A, B, C e D. Daria para fazer? Daria. Até daria. Mas aqui no Brasil, mexer com dinheiro, cheirinho de corrupção. Nego vai até avisar, pô, Magalhães, Flamengo. Mas mexeu com dinheiro aqui no país, dá logo de cara trambique corrupção. Então, é um outro patamar do México. E tem um outro detalhe. O calendário mexicano é de acordo com o calendário da FIFA. Tem data FIFA, o campeonato para. Por que pode fazer isso? Porque tem muito menos time e muito menos jogos. Então, quando tem jogo da seleção, nenhum time é prejudicado. Nenhum time do México é prejudicado quando a seleção é convocada. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, os campeonatos são interrompidos. Tem data FIFA? Para. Nenhum clube é prejudicado porque teve seu jogador convocado para a seleção. Então, olhando por esse lado, você vê logo de cara que o campeonato mexicano é mais organizado. É menor, lógico, quantidade de times, mas é mais organizado. Aí você vai me perguntar, Magalhães, e aí?
Daria para fazer aqui no Brasil sem rebaixamento, sem ascensão? Cara, pelo tamanho do Brasil, pela quantidade de times que a gente tem, pela quantidade de campeonatos que a gente tem, e por a gente não conseguir fazer um campeonato sem se virar a mesa, nego troca o regulamento do campeonato com um campeonato em andamento aqui no Brasil. Tendo esse ano um Cruzeiro que é o gigante na Série B. Será que o Cruzeiro ia aceitar ficar 6 anos sem subir? Para os times que estão na Série A, sensacional. Não descer. Sensacional. Ah, só que tem um detalhe. No Campeonato Mexicano, os times que ficaram lá embaixo, acho que os 3 últimos, eles têm que pagar um valor para as outras divisões. O último colocado tem que pagar um valor, ele não vai cair, mas ele paga um valor. Ele paga aquele valor para ele poder ficar. Na verdade, ele vai ficar de qualquer maneira, mas ele é obrigado. Ele é como se fosse uma multa. O último colocado paga X. Ele permanece na primeira divisão, mas ele paga X e esse valor é para ajudar as outras divisões. Tendo um Cruzeiro na Série B, vai causar problema. Vai causar problema. Não sei se o Cruzeiro ia aceitar. Os times que estão na Série A provavelmente iriam aceitar. Ia ter campeão, mas ninguém ia cair. Mas os times que estão na Série B, que estão na Série C, como é que ia fazer os times que entram para a Série D com o objetivo de chegar à Série C? Nunca iam chegar? Os campeonatos regionais, ninguém ia cair? Então os times que estão na Série B dos seus campeonatos regionais também não iam poder subir? Cara, então eu digo o seguinte, não vou nem esticar muito o assunto. Pela quantidade de times que se tem aqui no Brasil, pela dimensão continental que tem o país, por infelizmente ser um país que você não pode confiar nos regulamentos, que eles mudam o regulamento com o carro andando. Aqui não daria certo. Por 6 anos. Talvez, se fizesse isso por 1 ou 2 anos, dando uma boa gratificação para os campeões da Série B, ou para o campeão, ou para os 2 primeiros, ou para os 4 primeiros que subiriam, né? Que eu acho um absurdo, tinha que ser só 2 para subir, 2 para cair. Acho 4 demais. Talvez por 1 ou 2 anos para os times se equilibrarem financeiramente, voltarem a se equilibrar financeiramente, até poderia ser. Mas mesmo assim, acho muito difícil aqui no Brasil não ter rebaixamento e não ter ascensão, isso funcionar. Acho muito difícil. O Brasil não consegue fazer um regulamento simples, cara, de futebol. A gente vê alguns regulamentos aí esdrúxulos, umas coisas escrotas. Então, amigo, além do mais, aqui a televisão manda e desmanda. Os clubes estão devendo aos tubos. Não é igual no México, que os clubes estão estabilizados, a grande maioria. A federação banca, são empresas. Porra, aqui, bicho. Minha opinião nesse bate-papo. Sem rebaixamento, sem ascensão, com o tamanho que o país é, com a quantidade de time que é, com a quantidade de maus dirigentes, de pessoas que não se confia, da corrupção que rola solta. Ih, filho. Seria mais uma dor de cabeça. E na boa, também acredito que
a televisão não iria aceitar. Não iria aceitar, por causa de contratos. Tem o Cruzeiro, o nego ia fazer uma virada de mesa, com certeza, para tentar jogar o Cruzeiro para cima. Ou seja, na boa, vai ser muito bom para o México, mas aqui no Brasil tem que se arrumar uma outra saída. Essa aqui não funciona, porque administrativamente o Brasil é muito atrasado, mas muito atrasado. O México está anos-luz administrativamente na frente do Brasil. Lá funciona, os clubes aceitam, porque financeiramente é interessante para todos eles. Aqui, esquece. Vou dar um exemplo. O Atlético Paranaense não quer aceitar, não reconhece a venda de transmissão internacional. O Atlético Paranaense não reconhece. Porra, é direito do Atlético Paranaense. Os times têm problemas aqui de venda de jogos. Tem 8, 9 times com a Turner e assim sucessivamente. É uma zona isso aqui. É uma bagunça. Os caras não se entendem. E não vai ter rebaixamento e ascensão. Tudo para dar morte, tudo para dar briga. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Aqui no Brasil não funcionaria. Por tudo que eu já falei. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, tchau.